Irmãos, e hoje, na verdade, eu já tinha comentado algo, nós tínhamos, quando falamos sobre o fechamento, né, como estaríamos encerrando esse período de Doutrina em Foco, e uma das coisas que a gente planejou mesmo de falar seria sobre a promoção que há quando nós servimos com excelência. Né? Deus nos confia coisas, tarefas, funções, posições, lugares para que nós possamos servir, promover o reino, e Ele espera da nossa fidelidade para que Ele possa nos colocar em coisas maiores. Há planos maiores para o Senhor, para cada uma das nossas vidas. E quando nós olhamos para a palavra, irmãos, vemos tantos homens e mulheres de Deus que foram obedientes às instruções e foram fiéis no serviço, nas primeiras orientações, nas primeiras ordenanças. Então, quando você olha, por exemplo, para José ele conseguia prosperar, mesmo em situações adversas, por conta do coração dele, um coração totalmente dele. Irmãos, e um serviço com honra, ele exige de nós um coração totalmente do Senhor. A gente não pode fazer algo de uma forma parcial, tem que ser totalmente dele. Quando nós olhamos para a palavra e vemos, por exemplo, em 2 Crônicas, no capítulo 16, verso 9, diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Seu coração é totalmente dele? Amém? Você pode dizer isso com mais convicção? Amém? Você já veio até aqui, já enfrentou o frio, amém? Vamos agitar, e eu creio que o Senhor ele tem grandes coisas para nos falar, ministrar aos nossos corações nessa noite. Amém? Mas eu preciso da sua energia, eu preciso do seu envolvimento com esse tempo. Amém? Então ele procura corações totalmente dele, irmãos. E como que nós podemos alcançar esse lugar? Como que nós podemos nos desenvolver a ponto de chegar a um lugar onde a nossa vontade ela já não tem mais valor ou não tem mais nem voz dentro de nós, mas a vontade dele sobre nós? Como nós fazemos isso, irmãos? Nós precisamos ter alguns cuidados, precisamos ter algumas atitudes, né? Uma delas é você valorizar a posição, valorizar aquilo que você está fazendo. A forma como nós fazemos, irmãos, diz muito a respeito daquilo que nós entendemos que Deus nos colocou ali. Se Deus te colocou numa função, se Deus te plantou no lugar, irmãos, independente de quem seja o líder, independente de quem seja o pastor, o nosso papel é entregar o nosso melhor. Amém? Quando nós olhamos, por exemplo, para a vida de Davi servia Saul, mesmo Saul sendo mau, sendo um rei já destituído da glória de Deus, mas que ainda estava na posição, e Saul foi fiel por conta, não de Saul, mas por conta do Senhor, por conta daquilo que Deus confiou a ele. Quando nós olhamos, irmãos, e vemos tantos homens, por exemplo, como Neemias, ele era o copeiro e virou governador. Ele era alguém que servia no palácio, ele era alguém que fazia, irmãos, uma função que em tese não estava preparado para que ele pudesse chegar a um nível de ser um governador, de ser alguém com autoridade sobre uma região, mas ele passou a liderar Judá, simplesmente porque ele tinha um coração no Senhor, e ele servia com fidelidade ao rei Artaxerxes. E nesse serviço, isso saltou aos olhos do rei em promover algo para ele, e ele teve essa direção, esse impulsionamento de ir lá reconstruir os muros da cidade, e nós conhecemos a história de Neemias. Mas que eu quero te dizer, irmãos, às vezes nós estamos em funções que nós consideramos às vezes menos nobres, ou funções que em tese não estão tendo tanto destaque, mas o Senhor conhece nosso coração. Deus sabe, irmãos, e Ele promove onde nós estamos, irmãos. Como eu falei aqui no início da nossa série, irmãos, eu servia no som, uma área que em tese não teria nada a ver com o ministério pastoral, mas a lógica ela não tem sentido
como uma carreira profissional tem, onde você entra numa função e aí você vai subindo de encarregado, vai vira supervisor, vira gerente. A lógica com Deus não funciona dessa forma. Às vezes, sim, vamos ter algumas funções que vão nos capacitar para posições futuras, mas nós precisamos ser fiéis, irmãos, em funções que talvez não vão ter ligação nenhuma. Porque o que está sendo avaliado ali, principalmente, não é a nossa habilidade. O que está sendo avaliado, o que Deus está querendo olhar e ver dentro de você, é o seu coração rendido ao dele. É você estar ali, irmãos, servindo a Ele, e mesmo que o seu pastor não esteja vendo, mesmo que o seu líder nunca tenha falado nada, você está ali porque você entende o seu papel no reino. Você entende. Eu olho para mim e vejo, olha, ninguém está vendo o verbo osasco, e graças a Deus não é o caso, mas eu estou aqui e estou servindo com o meu melhor. Eu estou servindo como se o meu presidente do ministério estivesse aqui todo dia, entregando o meu melhor, porque eu não estou fazendo para ele diretamente. Eu estou fazendo primeiramente para o Senhor e, obviamente, servindo a Ele, servindo ao comissionamento que Deus deu a Ele. Amém, irmãos? Então, essa visão, esse entendimento, ele precisa estar enraizado em nós. E eu quero destacar algumas coisas que eu li no livro. Irmãos, esse livro aqui mudou a minha vida. Se você ainda não leu, eu te recomendo fortemente. E essa vai ser a última vez que eu vou te recomendar. Mas eu te recomendo fortemente, leia Em Busca de Timóteo. A minha vida em relação ao serviço mudou completamente. Meu entendimento, não só como líder, mas também como liderado, mudou totalmente após a leitura desse livro. E ele traz alguns pontos, irmãos, e no capítulo, na verdade, ele separa em 4 fases, mas basicamente é como se as últimas 2, no menor estágio, na terceira parte, ele fala sobre infecções no grupo, infecções no serviço, infecções naquele ambiente de serviço, de trabalho. E eu entendo uma coisa, eu quero até, antigamente tinha uns filmes, não sei se você vai lembrar, mas antes de começar o filme, vinha uma voz falando, esse filme é baseado em fatos reais. Qualquer história aqui, é quase como assim, olha, se você se identificar, não foi diretamente para você, né? Não foi só inspirado, né, em alguns casos. Então, algumas coisas que nós vamos falar aqui, irmãos, não é que esteja acontecendo, ou eu não estou dando direto para ninguém, por favor. A ideia é que a gente possa usar os exemplos que o próprio irmão Tony Cook ressaltou em alguns casos e trazer para o nosso entendimento hoje. Amém? E ele fala sobre influência, nós vamos falar um pouco sobre influência, mágoa, e também ele fala sobre, de alguma forma ele fala sobre associações, né? Influência, mágoa, eu esqueci aqui a última expressão que ele usa, deixa eu pegar aqui. E ele fala sobre algumas outras ações, principalmente associando a vida de Absalão. Amém? Mas o que eu quero falar principalmente sobre esses 2 pontos que eu destaquei, influência e mágoa. Irmãos, quando você faz o rema, você vai ter uma matéria chamada submissão e autoridade. Irmãos, e eu estava até ontem, nós fomos no rema, fomos assistir... tivemos ontem o privilégio de assistir a ministração do Caio lá no Rema, né? Semana que vem vai ser Raquelzinha e Solange, vão estar ministrando e eu vou estar lá assistindo, né? Prestigiando elas. E ontem, assistindo as aulas do Rema, a gente estava até conversando no intervalo, falando sobre as matérias que mais marcaram as nossas vidas no Rema. E eu já até falei isso aqui, a matéria talvez que tenha mais marcado a minha vida foi como ser guiado pelo Espírito. Mas uma delas também é submissão e autoridade. O entendimento e a seriedade como Deus trata essa questão, irmãos, me chocou bastante. Porque há algo muito sério que se chama rebelião.
E volto a dizer, estamos aqui baseados em fatos reais, amém? Não tem ninguém em rebelião nesse lugar, glória a Deus, estamos numa igreja excelente. Mas existe uma influência no mundo. E essa influência, ela se opõe às lideranças, se opõe à posição de autoridade. Quando nós olhamos, irmãos, até no período que o povo estava no deserto, algumas insurreições, não sei nem se essa palavra é a correta, mas alguns movimentos, alguns motins se levantaram contra Moisés. E o povo foi perecendo, irmãos, sem muita demora, porque Deus corrige rápido, porque a influência da rebelião, irmãos, ela arrebenta com o povo. Ela destrói uma obra que foi construída em anos, ela pode ser destruída rapidamente por conta da influência de uma rebelião. E como é que essa influência ela é gerada, irmãos? De que maneira nós podemos perceber? É sempre aquela sensação de que você pode fazer melhor ou que você faria diferente da sua liderança. É um sentimento de se colocar no lugar da liderança. Em que sentido? Não que você não deva almejar, desejar ter algumas posições. Não é isso. Mas é você querer olhar para o teu líder, olhar para alguém e falar assim, ele não é tão bom assim. Se fosse eu, faria melhor. Se fosse eu, faria diferente. E esse sentimento, e o Tony Cook ele fala muito especificamente sobre Absalão, muito fortemente sobre esse caso, ele fala sobre algumas características que Absalão tinha. E uma delas era essa vaidade de achar que ele era melhor. E aí existe uma questão que o fato de Davi ter sido negligente e omisso com relação ao estupro de sua filha, pelo seu outro filho, o que gerou a revolta de Absalão, fez com que Absalão se revoltasse contra o pai. E ele começou a se colocar numa situação de igualdade, de achar que era melhor, que o pai dele não era digno, que a autoridade não era digna. E ele primeiro vai lá, mata o irmão, passa um tempo exilado, volta, e ele começa a influenciar o povo, irmãos. E ele começa falando, olha, essa causa aí, o rei não vai te dar atenção, não. Mas se fosse eu, com certeza faria. Porque é uma causa digna. E ele chegava para o outro, olha, isso aí não é bem assim, não. Ele está fazendo pouco caso. Se fosse eu... E aí você começa o quê? Criar uma divisão. As pessoas começaram o quê? A palavra fala que Absalão furtou o coração do povo. Não foi uma coisa, uma transição. Não foi algo saudável, não. Foi algo que foi abrupto. Ele roubou o coração do povo. Mas de que forma? Enganando o povo. De que forma? Ludibriando o povo. De que maneira? Trazendo contenda e divisão para o reino. E às vezes, irmãos, a gente pode pensar assim, não, eu não penso nisso. Mas uma orientação de um líder, às vezes a gente já pensa, puxa vida, não tinha necessidade disso. Para que isso? Aí eu vou lá e comento com o Douglas. Poxa, Douglas. E eu vou botar a minha situação aqui, tá bom? Para não ficar aquela coisa de tá falando isso, pastor, para poder corrigir o povo, porque está todo mundo fazendo isso. Não. Vou me colocar na situação. Então, Douglas, o ministério fez isso e aquilo. Sem necessidade, né? A nossa supervisão fez isso e aquilo. Se fosse eu, faria diferente. A gente teria feito muito melhor. E aí começa, irmãos, a sementinha. Daqui a pouco, sabe de uma coisa? Não vamos mais ser verbo da vida, não. Vamos ser igreja Felipe Batemarque. Irmãos. É assim. Eu conheço uma igreja que era a junção dos nomes do casal. Era. Eu olhei e falei assim, sério? Que tu vai abrir uma igreja
Tu sai do ministério, abre uma igreja com uma inicial sua, com uma sílaba sua e uma sílaba dela. E aí, irmãos, começa. Isso precisa ser corrigido rápido. E quando você olha para a palavra, irmãos, você vê ações rápidas. Porque isso dissemina, é muito, muito sorrateiro. Rapidinho, está todo mundo sabendo. Não está sabendo a última? Então, o pastor está bem... Gente, por favor, Por favor, tá? Gente, você que está assistindo, não tem problema nenhum, eu amo esse ministério, está zero problema, amém? É só para fazer uma apresentação aqui. Mas aí já começa. É mesmo, né? O verbo da vida não é tão bom assim, não. Pastor, se você fosse o bispo, né, o apóstolo, e abrisse uma nova igreja, a gente ia com você. E já foi, contaminando. Absalão, irmãos, ele montou um carro, uma galera da frente avisando que Absalão estava vindo. Cerca de 50 homens iam na frente do carro de Absalão. Uau, está vindo Absalão. Para quê? Demonstrar poder. Eu sou adorado pelo povo. O povo me ama. E eu conheço, irmãos, igrejas onde a posição pastoral ela foi tão estabelecida e tão... a liderança ela buscou tanto a si próprio que as pessoas nem sabiam quem eram os líderes do ministério. Ué, o senhor não é o chefe da igreja? O senhor não é o presidente do ministério? Tem gente acima de você? Eu estou há anos aqui e nem sabia. Acredito, irmão. Tem pessoas que agem dessa maneira. Pessoas que, quando se colocam numa posição de autoridade, é como se estivesse sentando no trono. E o povo está aqui para me servir e me adorar. Entenda, irmãos, eu sei muito bem o que é honra, sei muito bem o que é respeito, o que é você considerar os seus líderes e, de fato, prestar mesmo honra a eles, mas a gente precisa tomar cuidado, irmãos, com esse sentimento que muitas vezes algumas lideranças assumem e começam a influenciar o povo para adorar a si, não mais a palavra, não mais o Senhor, ou até mesmo nem reconhecer o ministério. É como se a igreja fosse do Filipe. Verbo da vida está só porque é uma placa. Mas aqui é o meu jeito, aqui é minha casa, aqui é minha igreja. E como eu sempre falo aqui, irmãos, eu estou pastor dessa igreja. Se um dia eu sair ou o Senhor me remover por qualquer que seja o motivo, a igreja continua, porque a igreja não é minha. Não está no meu nome. Até mesmo o registro da igreja, ela vai estar no nome de uma equipe. E que pode ser alterada a qualquer momento. Então, entenda, a forma como nós agimos, e volto a dizer, estou usando esse exemplo, mas a gente pode pensar em diversas coisas. A gente pode pensar em diversos exemplos. Eu sou da mídia, poxa, a Bia fez isso e aquilo, eu não gostei muito, não. Eu sou da diaconia, poxa, de Cássia e Eva, podiam ter organizado isso aqui melhor. Se fosse eu, não ia estar essa bagunça aqui, não. E não está uma bagunça, amém? Não, DI, poxa, Loen Raiba não fala direito com a gente, não, sabe? Aí começa a disseminar. Então, irmãos, temos que ter cuidado. E às vezes a gente tem influências que falam aos nossos ouvidos, mas não é só uma influência, uma voz que você não viu ninguém. Às vezes é uma pessoa mesmo, e às vezes essa pessoa está dentro da igreja. E essa pessoa está ali, teu líder, sério que você vai fazer isso? É sério que você vai fazer, vai obedecer? É sério que você vai fazer isso por ela? É sério que você vai fazer isso por ele? E aí você começa a pensar, é mesmo, né? Eu vou fazer isso nada? É mesmo, né? Aí começa vozes, irmãos, influência,
que nós precisamos tomar cuidado? Nos cercar de pessoas que vão nos puxar para cima, irmãos. Porque entenda uma coisa, quando você olha para essas pessoas que normalmente estão falando mal de liderança, olha para a vida delas. Você vai ver pessoas que não saem do lugar, pessoas que vivem reclamando, pessoas amarguradas, que tudo sofrem, tudo estão chorando, tudo estão reclamando, nada está bom. Aí olha para a vida, não tem fruto. Porque entrou num lugar, irmãos, num lugar de sequidão mesmo. E aí eu quero já entrar num outro ponto, que é a questão da mágoa. E de fato, muitas dessas pessoas, irmãos, foram magoadas ao longo da sua jornada. Uma característica do Ministério Verbo da Vida é de ter muitas pessoas que são oriundas de outros ministérios. Pessoas que foram muito machucadas, muito usadas mesmo em alguns ministérios. Não estou dizendo que são todos, mas uma parte considerável é assim. E quando você vai olhar, essas pessoas ficam com aquela mágoa ali, travando a vida delas. Travando. Não consegue se entregar ao serviço, não consegue se entregar ao Senhor, não consegue fazer nada além daquilo que lhe é pedido com muito esforço. Por quê? Porque tem medo de se machucar de novo. Porque a mágoa ainda está lá. E sabe, irmãos, entenda uma coisa, você e eu nunca vamos nos livrar da mágoa se a gente não enfrentar. Raiz de amargura precisa ser cortada, e não se corta uma raiz, irmãos, só com pensamento, ou não se corta uma raiz esperando o tempo passar. O tempo, muitas vezes, só fortalece a raiz. Raiz precisa ser cortada, raiz de amargura precisa ser arrancada de dentro de você. Pastor, como é que eu faço isso? Irmãos, eu vou te dar uma dica, bem simples. Você foi machucado por alguém, alguém te feriu, alguém te magoou, procura orar por essa pessoa. Pô, mas sério, pastor? Irmãos, no início vai ser difícil, te confesso, vai ser difícil, não vou te enganar. Mas se você começar a orar, irmão, você vai começar a quebrar isso dentro de você. Porque o poder da oração, irmãos, é maravilhoso. Às vezes você vai começar a oração e vai falar assim, Senhor, eu estou com vontade de voar no pescoço dele, eu estou com vontade de matar ela, mas o Senhor é aquele que me guarda. E o Senhor conhece meu coração, sabe que eu quero acertar. Então me fortalece nesse tempo, me ajuda nesse tempo, me dê a estratégia certa. E começa, irmão, primeiro dia, segundo dia, Senhor, ainda estou com raiva dela, estou pensando, e toda vez que só de pensar na pessoa já me gera uma ira tremenda. Você continua, irmãos. Senhor, eu creio que essa ira vai sair do meu coração. Eu creio que essa mágoa vai sair do meu coração. Ela não tem que estar lá, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, e eu não vou ficar preso por causa de raiz de amargura. Eu vou me posicionar nisso. E você começa, irmãos, dia após dia, até que vai começar a ficar mais leve, até que aquela raiva vai passando. E aí você já consegue lembrar da pessoa, já consegue orar, Senhor, eu sei que esse incircunciso fez isso comigo, mas Pai, dê a ele graça para ele poder seguir a vida dele, dê a ela graça, concede a ela portas abertas, para ela poder tocar a vida dela, seguir em frente. O Senhor sabe que isso é algo que eu estou melhorando, estou avançando, mas eu creio no Senhor restaurando isso na minha vida, mas hoje eu quero orar por ela. Entende, irmãos? É assim que se confronta. Não bota embaixo do tapete, sabe por quê? Não vai resolver. E você vai ficar preso naquilo. E aí eu quero citar aqui a história do conselheiro do rei Davi, Aitofel. Irmãos, essa história desse camarada aqui é impressionante. Ele era conselheiro do rei Davi e também avô de Betseba. Olha só que interessante. E ele estava lá aconselhando o rei Davi e ele viu o rei se envolvendo com a neta
na verdade, quase não, fez todo um esquema com a neta dele, matou o neto, entre aspas, né, o marido da neta, e ele lá, aconselhando o rei, um homem sábio. E eu acho interessante a expressão que o conselho, olha só que 2 Samuel 16, 23 diz, o conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel, tanto para Davi como Absalão. E ele fala que era como se fosse o próprio Deus dando um conselho, de tão inspirado aquele homem era. E aí, irmãos, o que nós podemos ver? Com o tempo, Aitofel vê toda aquela situação, vê o bisneto sendo morto por conta da traição de Davi, olha para aquela situação toda, e, irmãos, com certeza ele estava ali planejando algo. E aí há a revolução, na verdade não uma revolução, mas há um levante de Absalão, e Aitofel vai e acompanha e toma partido e fica do lado de Absalão. E aí eu quero entrar num ponto que eu achei muito interessante, que Davi, ele sabia da fraqueza de Aitofel, ao mesmo tempo que ele também estava exposto, porque Aitofel estava numa posição onde ele conhecia os segredos do rei. Mas aí o que Davi faz? Ele vai e envia Uzai que se fala? Uzai. Ele envia Uzai para poder se infiltrar e ser um conselheiro do rei. E qual era a orientação que Davi deu? Tudo que Aitofel falasse, você fala o oposto. Olha, eu acho melhor você ir contra Davi, vai lá e arrebenta com ele. Rei, eu acho melhor você não ir, espera ter o apoio do povo. E aí nisso, o rei Absalão começa a ouvir Uzai. E olha só que coisa interessante, Aitofel sai, e eu quero ler esse texto com você. 2 Samuel 17, 23. Vendo, pois, Aitofel que não fora seguido o seu conselho, albardou o jumento, dispôs-se e foi para casa e para a sua cidade, pôs em ordem os seus negócios e se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura de seu pai. Duas coisas que eu quero tratar aqui contigo. Primeiro, ele estava provavelmente cheio de mágoa de Davi, a ponto de abandonar o rei que ele tanto servia e seguir aquele que tomou o poder dele. Só que quando ele percebeu que o conselho dele foi negado ou foi contrariado, ele vai e fala, não quero mais. Não quero mais viver isso. Eu não estou aqui para isso. E aí entra um ponto, irmãos, como nós reagimos quando nós somos contrariados? Quando aquilo que nós sugerimos não é aceito. Porque foi o que nós vimos aqui nesse caso. Ele, da sua sabedoria e vaidade, esperava que o rei prontamente seguiria o conselho dele. Mas aí chega um camarada novo e ele, não, vou seguir o conselho do Uzai. Então não sirvo mais para você, né? Vamos embora. O que eu quero trazer isso para a gente, irmãos? Primeiro, olha só o cuidado. Ele tinha uma mágoa por conta de todo o contexto da história da família dele, que foi afetado, irmãos. Uma decisão errada, olha só a desgraça na vida de Davi, uma decisão errada. Arrebentou com uma família, arrebentou com o conselheiro dele, fez uma bagunça no meio. E aí ele vai a ponto de tirar a sua própria vida. Porque provavelmente ele já devia estar tomado de raiva, querendo acabar com Davi. E quando ele não viu em Absalão aquela resposta imediata, ele saiu fora. E aí, irmãos, obviamente aqui é uma situação extrema, que traz contexto de morte,
Mas muitas vezes nós estamos agindo assim. E muitas vezes estamos até atribuindo a um movimento de Deus que nunca Deus movimentou nada, porque nós simplesmente fomos contrariados. Deixa eu beber uma água aqui para você pensar junto comigo. Irmãos, eu já fui contrariado em algumas coisas, e muitas vezes sou contrariado. Irmãos, eu já fiquei com raiva da minha liderança. Eu já tive situações que eu falei assim, nada a ver isso aqui, cara. Era só fazer isso aqui. Eu falei para ele. Eu dei o conselho, sabia que, mas não escutou e tal. Se lasque aí. E, irmãos, eu nunca tive sucesso quando eu fiz isso. Nunca. E a gente precisa, de fato, olhar para o nosso coração e amadurecer nesses pontos. Por quê? Aí vai ser contrariado sempre. De vez em quando. Entenda. Eu acho interessante, ele até usa esse exemplo aqui, nós já falamos isso algumas vezes. Ele falou, numa igreja de 250 pessoas, você acha que vai ser uma unanimidade de todas as decisões? Não vai, irmãos. A gente teve uma irmã aqui, que veio, visitou a igreja, e depois, a gente soube depois, que não gostava de parede preta. Porque parede preta, não sei o que, tal. Aí você imagina, alguém tem que tomar uma decisão sobre a cor. É preta, por quê? Tem uma lógica por ser preto. Tem coisas aqui, irmãos, que eu não concordei, digamos assim, 100%. Não era a minha preferência, mas eu tive que entender a lógica. Tem coisas, por exemplo, que eu fiz depois do que eu pensava. Por quê? Eu fui ouvir e entendi a lógica e eu vi a necessidade de uma outra coisa primeiro. Mas às vezes a gente está questionando alguém que está tomando a decisão, irmãos, porque a gente simplesmente acha que tem que ser daquele jeito. E acabou. Só que às vezes você não está no mundo de todas as informações. Às vezes você não tem todos os detalhes que alguém está ali inspirado para tomar a decisão. Irmãos, às vezes você pode até ter os detalhes, mas alguém tem que tomar a decisão. Não tem jeito. E quando a gente olha a história de Aitofel, irmãos, ele foi rejeitado no seu conselho. É como se eu chegasse, o dono chegasse para mim e falasse assim, pastor, então, ano que vem a gente tinha que fazer o seguinte, vamos pintar de novo essa parede aqui mais clara, com muito escuro a igreja, então, a gente vai ter que continuar assim, mais um tempo, mas obrigado pelo seu conselho. É? Não pode ser assim? Tá bom, também não conta mais comigo. Douglas, gente, acho que não ia ter volta, né? Rápido. A vingança é plena, matar a minha venena, né? Como diz. Você foi assim comigo, tá? Te agradeço. Obrigado. Queria Deus, né? Até na obra. Se você não entendeu, assista a ministração de domingo, foi uma grande bênção, você vai gostar. Amém? Mas a gente tem que entender, irmãos, que algumas decisões vão de fato ser contraditórias para você. Nem tudo que eu tomo de decisão são decisões que eu gostaria de tomar. Às vezes eu tenho que tomar decisões porque é necessário alguma decisão ser tomada. E nem sempre vai ser a minha melhor escolha. E a gente vai precisar entender, irmãos, e vou te dizer, eu me esforço muito para ouvir todo mundo. De coração, eu ouço todo mundo, pondero tudo que vocês me falam. Muitas vezes já estava com uma ideia, alguém chegava, falava, me explicava, montava os argumentos, eu, amém, vamos ser dessa forma então. Mas nem sempre a gente vai ter esse ok. E a gente vai precisar lidar com esse ok. Esse não ok, digamos assim. Isso significa o que, irmãos? Maturidade, de saber. E como é que a gente identifica isso? É quando você tomou um não e você age como se fosse sim. Você chegou e falou assim, olha, eu quero isso, eu acho legal fazer dessa forma. E aí você fala, poxa, acho melhor não, vamos fazer dessa maneira aqui. E a partir daquele momento, é como se fosse sempre a sua vontade. Por quê, irmãos? Porque a gente está debaixo de uma visão muito maior do que uma decisão, às vezes por A, por B, por uma coisa que não vai mudar muito. Entende?
Então, há um alerta para nós tomarmos cuidado nesse tempo com as nossas ações com relação a estarmos sendo contrariados. Ser contrariado, como eu falei, não é fácil. A gente sempre vai ter a nossa opinião. Por quê? A gente chegou numa definição. Você pensou e pensou na melhor maneira, é isso aqui. E é normal que você chegue nesse lugar e tome aquilo ali para si. Só que algumas situações não vão acontecer dessa maneira. Então, quando eu olho para a história de Aitofel, irmãos, eu vejo ele, um homem que tinha um excelente conselho, um homem sábio, mas que tinha a vaidade de não ser contrariado. E na minha visão, eu vejo que Davi ele sabia disso, ele sabia da vaidade de Aitofel, porque ele vai exatamente nessa parte. Porque se fosse outro, tá bom, dessa vez ele ouviu ele, depois vai me ouvir de novo. Mas ele sabia que estava instigando ali a onça, e essa onça ia estourar. Então, muitas vezes, irmãos, a gente vai olhar para essas circunstâncias, vai olhar para essas situações, e vai precisar nos identificar onde está o nosso coração. O que eu estou fazendo e da forma como eu estou fazendo. Eu não estou só agindo, eu não estou só fazendo aquilo que eu gosto, eu preciso fazer aquilo que é necessário. E às vezes fazer o necessário nem sempre vai ser o que eu gosto. Fazer o necessário, irmãos, vai exigir de nós resiliência. Por quê? Você vai ter que ir contra a sua vontade, contra a sua carne, contra o seu pensamento, mas o quê? Em prol do corpo. Então, quando nós olhamos, irmãos, e todos aqueles que são promovidos no reino, nós vemos pela palavra e também pessoas da nossa geração, dos tempos atuais, você vai ver pessoas sendo levantadas e honradas pelo Senhor pela fidelidade onde quer que elas estejam. Pessoas que não vão se magoar por qualquer coisa, pessoas que não vão se influenciar por qualquer pessoa, mas pessoas que vão estar ali, irmãos, com o coração no lugar certo o tempo inteiro, conectado com Deus. Irmãos, a gente precisa estar tão cheio de Deus, irmãos, que a influência contrária ela pode vir, mas ela não vai ter lugar para estar. Não vai ter lugar para entrar, porque você está blindado, irmãos. E eu creio, irmãos, nessa noite, algo que eu vejo que foi algo que o Senhor compartilhou comigo, como uma noite que nós vamos, de fato, irmãos, lançar fora toda a mágoa, todo o resquício de passado, irmãos. Porque o meu pastor antigo, porque o meu pastor atual, porque o meu líder antigo, porque o meu líder atual, seja o que for, irmãos, vamos quebrar isso agora, em nome de Jesus. Amém. Por quê, irmãos? Porque a igreja precisa? Não, irmãos, porque eu e você precisamos. Amém. Largar, irmãos, e nos abrir realmente para o Senhor, poder nos usar de forma plena. Porque às vezes, irmãos, Deus está contando com a gente com muito pouco. Porque a gente não está sendo fiel naquilo que Ele está colocando na nossa mão. Essa série, irmãos, ela vem muito mais como uma vacina para todos nós. Mas, em alguns aspectos, ela pode ser, sim, um remédio. De um ponto onde a gente saia da mesmice, saia de um lugar de comodismo, saia de um lugar, irmãos, que muitas vezes não tem nos levado a lugar nenhum. E às vezes a gente está ali, olha, eu posso isso aqui eu não quero, não mexo com isso, não me envolvo com aquilo, e está tudo certo. E o tempo vai passando, e as coisas não acontecem. Poxa, mas eu tenho tantas palavras, tantas promessas, o que eu estou fazendo com essas promessas? O que eu estou fazendo com essas palavras? Às vezes eu estou deixando mágoa entrar no meu coração, permanecer lá, raiz de amargura crescendo, estabelecendo raízes cada vez mais fortes, difíceis de quebrar. Isso está me impedindo a me expor para a minha liderança. Isso está me impedindo a, de fato, irmãos, entregar, não a um homem, não a uma pessoa, mas você chegar e falar assim, olha, eu estou aqui, conta comigo mesmo.
Você contou com 50% de mim até agora, mas pode contar com 100%. Porque eu estou aqui totalmente envolvido nessa obra. Essa igreja não é a igreja de Verbo da Vida, não. Essa é a minha igreja. Eu faço parte desse corpo. Essa é a minha família. Entende, irmãos? É um envolvimento diferente de não somente ir lá e ter um lugar para que você vá lá e congregue, mas é você olhar e receber uma tarefa e olhar aquilo ali como uma missão. Como eu falei, irmãos, a gente às vezes vai chegar e vai pedir um favor para alguém. E entenda, é muito ruim pedir um favor. Eu não gosto. Eu peço porque é necessário. E às vezes a gente pede favor, hoje não dá, hoje eu não posso, amanhã não dá, amanhã eu não posso, eu não consigo, assim não dá, vou ver, vou avaliar, vou ver, não, tem aniversário de não sei o quê, não vai dar. Vai chegar uma hora, irmãos, que a gente não vai contar. E quem perde com tudo isso? A gente mesmo. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor, Ele quer nos confiar coisas grandes, mas nós precisamos ser fiel naquilo que está chegando até a nossa mão. Eu nunca pensei em ser diretor do Rema. Nunca passava pela minha cabeça. Eu me lembro que eu estava para me formar, era em junho mais ou menos, e o meu pastor na época me chamou. Na verdade era agosto. E o meu pastor me chamou para fazer essa proposta. Mas assim, ele nunca tinha me chamado para reunião nenhuma. E quando ele me chamou, eu falei, o que será? Michel ficou em casa orando lá, eu falei, não sei, meu bem, estamos aí, não fiz nada de errado, estou em paz, vamos lá. E quando ele falou, eu falei, cara, isso é loucura. Loucura. Porque eu era aluno, como é que eu vou assumir a escola? Eu não conheço nem a escola pelos bastidores, eu conheço a escola chegando lá, assistindo a aula e indo embora. Não fazia ideia, irmãos. Mas aí naquele momento eu falei, Senhor, eu estou aqui para te servir. Eu não faço ideia de como vai ser. Mas eu creio na sua habilidade sobre a minha vida. Se o meu pastor, o meu líder, está entendendo, enxergando isso em mim, eu creio que ele é um homem de Deus e eu creio que ele sabe o que ele está fazendo. Porque era a única escola no Rio. Se quebra a única escola do Rio, já era, né? Imagina, a fama no Rema acabou no Rio de Janeiro, porque botaram um gordinho lá, que nem era tão gordinho na época, e acabou com tudo. Então, quando eu dou aquele aceite ali, irmãos, bate um nervoso, meu, o que eu vou fazer da minha vida? Eu tinha vergonha, irmãos, até de lidar com os professores. Eu falei, como é que eu vou falar com os professores? Porque eu sempre fui muito tímido. Então eu falei assim, chegava uma hora, vamos buscar o professor no aeroporto. Dá um exemplo para você, bem simples. Buscar o professor no aeroporto. Ei, tudo bem? Como é que foi a viagem? Legal, tal. O que eu vou falar agora? Não tinha mais. E tinha professor que era também tímido. Então ficava aquele silêncio no carro. Legal, né? Tal. E eu vi o professor meio apreensivo, né? Porque a gente saía da Zona Sul, às vezes, né? Lá dos lugares bonitos da paisagem do Rio, e a gente entrando para a Zona Oeste. Aí vai em Barra, tá legal, né? Recreio, aí passou a Grota Funda, Pedra de Guarati. Meu Deus! Que é isso? Onde eu vim me esconder? E, irmãos, eu me lembro o meu grande dilema, sabe qual era? O meu maior medo. Irmãos, eu chegava para a formatura normalmente era, 6 horas da noite, né? Era mais ou menos. A gente chegava tipo 5, 6 da manhã, muitas vezes, para fazer a formatura. Era o dia inteiro, né, Douglas? A gente montava a formatura. E eu estava ali, irmãos, felizão. Por quê? Nos bastidores é tudo maneiro, né? Bastidor, eu não estou aparecendo. Mas sabe que eu ficava nervoso? E quanto mais se aproximava, aquela hora eu lembrava que me desesperava. A hora que eu ia fazer a abertura da formatura. Você já reparou na formatura o diretor fazendo a abertura? Quem já reparou aqui? Quem lembra do que o diretor falou? Ninguém, né? É muito rápido, irmãos. É 1 minuto. Boa noite a todos e tal. Estamos muito felizes de vocês estarem aqui. Aquela coisa, só uma saudação básica.
parabéns, turma do primeiro ano, pela conclusão, com louvor e tal. Segundo ano chegou a sua hora e tal, glória a Deus, babá. E declaro, e eu me lembrava como eu ficava aliviado, declaro iniciada a cerimônia de formatura, oficialmente, da escola, do Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil, perto de Guaratiba. Pegava o microfone e ficava lá. Acabou a formatura para mim, assim, estava perfeito, acabou. Caiu aquele peso. E quando foi a formatura, no Citibank Hall, que aí, irmãos, ali foi o auge. Primeiro, estava toda a liderança do Ministério Verbo da Vida na formatura. Apóstolo Guto, Carrombé, estava todo mundo lá. E eu já estava desde madrugada lá, que a gente pegou tipo umas 4 horas da manhã, não foi bem cedinho, estava escuro ainda. E a gente lá trabalhando, arrumando todo o salão. Aí estava o Craig Reagan, falei, meu Deus, neto do irmão Reagan. Tal. Vamos chamar agora o diretor do Rema? Eu falei, não, tem o diretor da escola de ministros, tem o apóstolo Guto, tem todo mundo aqui, o que eu vou falar? E eu ficava, irmãos, tenso, nervoso. Mas sabe, irmãos, uma coisa que eu sempre me desafiava, eu falei assim, eu nunca vou recusar. E eu nunca vou me esconder. Por mais que eu me sinta incapaz, por mais que eu não veja em mim a habilidade que Deus está dizendo que eu tenho, eu não vou me curvar às circunstâncias. Irmãos, como eu falei para você, eu estou rindo aqui agora, mas eu ficava muito nervoso. Era muita tensão. Tinha a tensão do evento, de tudo funcionar como deveria, e depois você pode conversar com o Douglas, todo ano tinha um BO dos brabos para resolver. Do cara, simplesmente, do ginásio lá, que a gente alugava um ginásio lá, um centro esportivo lá, enorme, o cara eletricista não ligou a luz. Não tinha luz lá para acender o palco. E ele estava em casa. E a gente lá montando a formatura, não tem luz, não tem luz, não tem luz. Entre muitas outras coisas. E quando eu olho, irmãos, eu falo assim, meu Deus, só o Senhor mesmo para me conduzir naquele tempo. E eu vi a graça de Deus me assistindo. Então, o que eu quero te dizer com tudo isso, irmãos? E concluindo essa série, não se curve às circunstâncias. Se Deus falou algo no teu coração, irmão, seja fiel àquilo que Ele colocou no teu coração. Sabe, quebra tudo aquilo que possa estar te impedindo de avançar. A gente falou hoje de mágoa, falou sobre influência, mas pode ter sido outras questões que te frustraram, que te travaram, que até mesmo fizeram você esquecer daquilo que Deus falou. Não esquecer, mas não está tão vivo na sua memória, sabe? Mas olha, irmãos, e entenda, eu sou homem, e como seu líder aqui nessa igreja, eu posso falhar com você. Não vou te enganar, eu me esforço para poder acertar sempre. Mas eu posso falhar, mas Deus nunca vai falhar. Nunca vai falhar, porque Ele é perfeito nos seus caminhos. Então, se Ele tem dito algo no teu coração, irmãos, se esforça, dá o seu melhor para fazer, dá o seu melhor para executar. Eu estou aqui, irmãos, principalmente para te impulsionar para o seu chamado. Às vezes, e eu já vi muito isso de líderes, que ficavam receosos de treinar pessoas, porque às vezes a pessoa chegava para o líder e falava assim, não, meu lugar não é aqui, eu estou aqui só uma temporada. E aí fala assim, para que eu vou gastar tempo com essa pessoa se ela vai para um outro lugar? Mas entenda, irmãos, eu não vejo dessa forma. Se você for ficar 1 ano aqui, a gente vai procurar dar o nosso melhor para esse 1 ano ser extremamente proveitoso para você. Porque a gente entende que isso é um grande celeiro de ministros nesse lugar, que vão ser espalhados, irmãos, por toda Osasco, por toda a terra, onde o Senhor soprar, irmãos. E quando chegar lá, você vai estar lá carregando Osasco no teu coração. E eu vou estar feliz demais alcançando o seu sucesso, celebrando o seu sucesso. Eu olho hoje, irmãos, e vejo pastores, professores do Rema, pessoas influentes no ministério, que foram nossos alunos lá no Rema. Pessoas que chegaram lá com a vida toda bagunçada.
E a gente ali, irmãos, como cooperadores, a palavra que estava fazendo efeito. Nosso papel ali era tentar criar um ambiente para que tudo funcionasse bem. E você vê no final, nas ministrações, né, você via a evolução, pessoas que você olhava assim e falava, meu Deus, imagina quando chegar no ministrando a palavra, como é que vai ser essa pessoa? E a pessoa estava lá, irmãos, tão cheia do Espírito, tão motivada. E aí você fala, meu Deus, olha que potencial. Glória a Deus porque ela conseguiu destravar. Glória a Deus porque ela foi além. E eu estou te falando isso de ministração, mas, irmãos, pode ser em qualquer área. Deus pode ter te chamado para a música e você ser um excelente músico. E às vezes você pode estar olhando, mas eu não estou com preguiça de estudar, não quero muito me desenvolver. Mas, irmãos, nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para fazer a vontade dEle. E saiba, a tua fidelidade é o que vai te fazer ser promovido para degraus maiores. José começou com a casa de Potifar, depois para o presídio, mas onde ele chegava, irmãos, ele entregava tudo dele. Você olha para Josué, um servo fiel de Moisés, até o fim, irmãos. Depois foi aquele que virou o conquistador. Mas, e lá atrás, quando ele foi um dos espias? Você vai acompanhando a história de Josué e vê a fidelidade dele nos primeiros passos, nas primeiras orientações, como de fato um braço de Moisés para o povo. Então entenda, irmãos, não negligencie esses começos. Um dia essa igreja vai ser grande demais, irmãos, vai ser mega. Muitas obras sairão daqui. Talvez nem lembre mais o meu nome, mas eu vou ter uma história aqui. Eu e você vamos ter uma marca nossa aqui. A gente sustentou esse lugar, levantou esse lugar, irmãos. E a gente não entregou qualquer coisa, entregamos o nosso melhor, nossa vida. Tempos de renúncia, tempo de abdicação, tempos de oração, de entrega, tempos de investimento dos nossos recursos, tempos onde entregamos tudo, irmãos. Como aquela canção fala, entregamos tudo que há em nós, irmãos. Não ficou nada. Sabe, fomos espremidos até a última gota, entregamos. Não ficamos devedores em nada. Irmãos, é assim que eu quero um dia olhar para trás e pensar, poxa, na época do Verbo Osasco eu entreguei o meu melhor. Talvez não era muita coisa ainda, mas foi o meu melhor. Amém, irmãos? Então faça o seu melhor para o Senhor. Não se acovarde. Se levante como alguém que sabe aquilo que está fazendo. E sabe principalmente para quem está fazendo. Porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. E Ele não vai se esquecer de cada um dos esforços que tem sido feito nesse lugar. E aonde quer que você vá, carregue isso com você. Independente se teu líder não for tão bom quanto você achava que deveria ser, independente se a igreja não seja tão maravilhosa, tão excelente como você achava que deveria ser, saiba que você é um agente de Deus e onde você está, excelência chega com você. Onde você chegar, vida chega com você, porque Deus está em você. Amém? Expresse isso onde você estiver. Amém? Eu queria que você ficasse de pé. Queria chamar aqui o Ministério de Música. A gente pode cantar essa canção? Você consegue? Fique em paz, canta quando você está no canto. Fique em paz. Amém. Glória a Deus. Ei, irmãos, eu quero olhar para, acima de tudo, eu quero ver para olhar para o meu futuro, olhar para o meu passado, quando estiver no futuro, e ter a convicção que eu não deixei nada para trás.
e eu vou honrar o meu Senhor com tudo que eu tenho. Não importa aquilo que seja necessário, eu vou entregar tudo a Ele. Obviamente que a gente sabe dos equilíbrios, todas as coisas que nós precisamos ter, cuidado da nossa família, mas entenda, irmãos, a gente também pode entrar num caminho muito perigoso, de uma acomodação, a de fazer um pouquinho. E a questão não está em amanhã você chegar e procurar um outro departamento para ter mais escala, ter mais serviço. Não é isso que eu estou falando. É você naquilo que Deus está te chamando para esse tempo, naquilo que Deus está te propondo nesse tempo, você entregar o seu melhor. Você chegar e saber que a sua posição, a sua função, ela faz a diferença nesse lugar. Eu creio, irmãos, eu queria que, conforme eles vão estar ministrando, dirigindo esse tempo de adoração ao Senhor com essa canção, eu queria que você fechasse seus olhos, rendesse graças a Ele, mas assim, acima de tudo, fizesse uma oração de consagração. Há tipos de orações, amém, irmãos? E uma das formas de orarmos é nos consagrarmos a Ele. Ah, pastor, eu já fiz isso, irmãos. A oração de consagração não é para ser feita uma vez na vida. De tempos em tempos, nós nos consagramos a Ele. Independente que Ele saiba, Ele conheça o teu coração, mas é importante para você dizer que você serve a Ele, que você está entregue a Ele, que você está rendido à vontade dEle, e que se tiver algo, irmãos, alguma mágoa, alguma situação que te entristeceu no passado, e que você, conforme eu fui falando, nem vou chamar de administração, mas um bate-papo que nós tivemos aqui, uma conversa que nós tivemos aqui, e que de alguma forma Deus ministrou no teu coração, você precisa liberar perdão, sabe, quebrar esse jugo, irmãos. Se você tem dúvida se você perdoou ou não alguém, pensa nessa pessoa agora. Se gerou algum desconforto, se gerou algum constrangimento, é porque você ainda não perdoou. Se você está com dificuldade, irmãos, como eu falei, comece agora. Erga suas mãos e, Senhor, eu tenho dificuldade com essa pessoa. Eu tenho dificuldade com esse lugar que eu passei. Eu tenho dificuldade em até mesmo orar por essa pessoa. Mas o Senhor pode e vai me ajudar nisso, a me livrar disso de uma vez por todas.